Nevada e eu quero que ela continue assim e não seja apenas um objeto à venda. No final do século XIX, a construção de ferrovias em todo o mundo estava no auge. Nenhum desafio da engenharia era grande demais. Até o coração da África tornou-se destino num horário de trem. Esse parque de manutenção de locomotivas no Zimbábue, sul da África, é uma afirmação de força da máquina que ajudou a construir o Império Britânico. Ele é um dos últimos galpões de manutenção de locomotivas a vapor no mundo. Aqui é feita a manutenção e o abastecimento dessas enormes locomotivas Garratt, com mais de 60 anos de idade. Embora aqui não se construam máquinas a vapor, os funcionários têm o conhecimento necessário para manter as locomotivas funcionando dia e noite. As locomotivas são usadas para levar carvão e outras cargas, contornando a cidade industrial de Bulawayo. Mas há uma linha de passageiros que ainda é feita por uma dessas locomotivas. São 16 horas e 30 minutos e o último trem de passageiros do Zimbábue, puxado por uma Maria Fumaça, o Train Deluxe, ou trem de luxo, sai da estação de Bulawayo em direção a Victoria Falls, 720 quilômetros ao norte. Os trilhos atravessam algumas das áreas mais inóspitas do planeta. Na década de 1880, essa ferrovia foi a pedra fundamental de um plano de colonização inglesa de toda a África. O governador-geral na época, Cecil Rhodes, sonhava com uma ferrovia que ligasse a Cidade do Cabo ao Cairo. A linha férrea nunca foi terminada e essa ferrovia é parte do que restou daquele sonho. Uma ferrovia que atravessa as matas africanas tem seus problemas específicos. Um dos problemas de rotina da ferrovia entre Bulawayo e Victoria Falls é que o trecho atravessa reservas de vida selvagem. E nessas reservas há muitos animais de grande porte, principalmente elefantes. E na média, é comum que, num ano, o trem atinja de 20 a 22 elefantes. Ocasionalmente, atingir um elefante pode causar um descarrilamento. Felizmente, quando explicamos aos turistas que o atraso aconteceu porque havia um elefante na linha, parece que isso faz muito mais efeito do que as justificativas de atraso das ferrovias europeias. O trem percorre 110 quilômetros numa reta. Esse era o mais longo trecho reto de trilhos do mundo, até que uma outra reta de 500 quilômetros foi assentada no oeste da Austrália. Às 18 horas e 30 minutos, o trem chega à estação de Dete para uma parada durante a noite.
Quando o trem Deluxe segue para o norte, os passageiros sentem um gostinho da antiga época colonial. « 24 horas depois de sair de Bulawayo, o trem chega à estação de Victoria Falls, a apenas 1 quilômetro de um dos lugares mais impressionantes da Terra. Com quase 2 quilômetros de largura, essa é a queda d'água de maior extensão contínua do mundo. Aqui, o rio Zambezi despenca inteiro num abismo de 100 metros. A ponte da ferrovia que atravessa Victoria Falls foi uma das visões de Cecil Rhodes que se tornou realidade. A ponte poderia cruzar o rio num local muito mais conveniente, mas Rhodes queria que os passageiros não só vissem a queda d'água, como também sentissem os seus respingos. 100 anos depois de construída, a ponte e sua vista da catarata ainda emocionam muitos viajantes. A locomotiva a vapor dominou a paisagem norte-americana até a década de 50. A Chesapeake and Ohio 614 é a locomotiva a vapor mais avançada do mundo e foi a última construída nos Estados Unidos. Para ter e operar uma dessas enormes máquinas hoje seriam necessários recursos quase ilimitados. Durante 30 anos, Ross Boland foi investidor no mercado futuro de commodities na Bolsa de Nova York e lá ele ganhou dinheiro suficiente para investir no seu único amor de verdade. A Chesapeake and Ohio 614 foi a última locomotiva a vapor construída nos Estados Unidos a transportar passageiros numa linha tronco. Ela foi construída em outubro de 1948 pela Lima Locomotive Works, em Lima, Ohio. Entre os 3 maiores fabricantes de locomotivas a vapor dos Estados Unidos, a Lima era a melhor. Ela construiu o Cadillac das máquinas a vapor. E a 614 era a última palavra. Ela foi a última a ser construída. Ela tem todos os refinamentos do que se aprendeu em 120 anos de engenharia empírica. Toda construída sobre bancais de rolamento. Feita para rebocar trens pesados de passageiros e de cargas pela ferrovia Chesapeake and Ohio. Ela chega a 200 km por hora, são 34 metros de comprimento e 5 metros de altura, e ela pesa 434 toneladas. Ross tem licença de maquinista desde 1964 e já soma 4.000 quilômetros de percurso conduzindo locomotivas a vapor. Conduzir uma máquina a vapor é 90% de sensação. E é uma experiência sensorial que vem das vibrações que você recebe em parte do assento, literalmente. Em parte pelos seus ouvidos, em parte da vibração do ar ao seu redor, e em grande parte pelos sons que a locomotiva faz quando está a diferentes velocidades e sob diferentes condições. Os princípios básicos são muito simples. Tem a válvula que transfere o vapor dessa grande caldeira através de tubulações de 40 centímetros de diâmetro até os pistões na frente da locomotiva. Lá o vapor se expande como gás 13.000 vezes o seu volume e empurra os pistões que estão ligados às rodas, e isso é o que faz as rodas girarem e o trem andar. A segunda peça mais importante é a alavanca de inversão, que é o câmbio da locomotiva. Reta assim, na vertical é o ponto morto. Totalmente para a frente é a marcha lenta à frente.
totalmente para trás é a marcha lenta a ré. Ela interrompe a entrada de vapor a diferentes percentagens da batida do pistão. Como num automóvel, você precisa da marcha lenta para arrancar e à medida que a velocidade aumenta, você precisa de cada vez menos força. Então você diminui a expansão do pistão e economiza vapor. E esse é basicamente o sistema. Quando um trem dá a partida, coloca-se a alavanca do câmbio ou Johnson Bar bem à frente e suavemente abre-se a válvula. Quando o trem está a cerca de 800 metros por hora, aumenta-se um pouco a potência. E aí ergue-se lentamente a alavanca. A 130 km por hora, a alavanca está quase no centro e a entrada de vapor é suficiente apenas para mover um pouquinho o pistão. Só o necessário para manter a velocidade. Ross comprou a locomotiva em 1974 e durante mais de 18 meses supervisionou a sua restauração com uma equipe de 15 mecânicos profissionais e 100 voluntários. Com um custo de $1,5 milhão, a locomotiva foi totalmente reconstruída. Desde que a 614 foi restaurada, mais de 1 milhão de pessoas já a viram trovejando através de suas cidades e vilas. A locomotiva a vapor fascina quase todos os que a veem. E eu acho que o motivo é que ela é uma máquina externa. Todas as peças que funcionam estão lá para se ver. E a sinfonia de ver as várias partes interagindo, e principalmente a velocidade, é absolutamente fascinante. Uma locomotiva a diesel é uma máquina totalmente interna. Você não vê nada. E por isso ela é entediante. E um dos nossos principais porta-vozes, um executivo da Disney, deu a melhor definição. Ele disse: com uma locomotiva a vapor é um acontecimento. Com uma locomotiva a diesel é um trem. E é isso mesmo. Se olhar uma locomotiva a vapor já causa tanta emoção, conduzir uma deve ser uma experiência incrível. Nesses anos todos eu pilotei jatos, fui piloto semiprofissional de motocicleta, pilotei carros de corrida. Eu acho que já estive no controle de praticamente todas as máquinas que o homem já inventou, exceto um submarino atômico. E para mim nada chega sequer perto da diversão, da emoção e do conhecimento necessário para fazer a 614 funcionar direito. Nada se compara. É uma mistura de medo, emoção, concentração, suor e um bocado de força muscular, tudo isso junto. Há o fator adrenalina quando se dirige uma locomotiva a vapor. Isso, sem dúvida. Há os anos necessários para ser bom nisso. Saber que você tem 5.000 cavalos de força sob seu comando, se você tiver a habilidade de se comunicar com a máquina com a sua mão. Por exemplo, nós podemos mover um trem de passageiros de 20 vagões em 5 centímetros e parar suavemente. Ou podemos chegar a 160 km por hora. E o desafio de fazer isso bem feito sempre esteve comigo e fica melhor a cada dia. A devoção de Ross Rowland pela 614 significou até agora pouco tempo para qualquer outro alguém em sua vida. Até hoje, só 3 mulheres significaram alguma coisa na minha vida. E todas, de alguma forma, se desesperaram com a minha paixão por essa senhora. Mas todas reconheceram desde o início do relacionamento que elas não poderiam competir com as 434 toneladas dessa Maria Fumaça. Essa é uma das ferrovias mais espetaculares e famosas do mundo. A linha da Canadian Pacific entre Montreal e Vancouver, que chega a quase 5.000 quilômetros. Construir uma ferrovia tão longa é uma conquista em qualquer era, principalmente cruzando obstáculos como as montanhas rochosas,